Olá, eu sou o professor engenheiro civil Christian de Campos, da equipe Hominos Engenharia e Educação. Hoje o vídeo vai se tratar dos tipos de cimento. Então, se você tem alguma dúvida em relação a qual cimento utilizar, qual é o mais apropriado para a sua obra, para a sua edificação, ou até mesmo você é um engenheiro, um estudante que quer entender um pouquinho de como funciona cada adição, como funciona cada tipo de cimento, se liga nesse vídeo que vai ser uma ótima escolha. Bom, antes de mais nada, para entendermos os tipos de cimento, precisamos entender o funcionamento do cimento. O cimento é baseado em clinker. O que você vê nesta imagem, essas esferas, certo? Pedras, é o que a gente chama de clinker. É o formato que ele sai do forno de calcinação. Bom, o clinker ele é formado pela rocha calcária que a gente extrai da natureza, calcina ela com argila e alguns outros minerais e forma o clinker, que é a base do nosso cimento. Então o clinker ele é o responsável pela reação com a água. No entanto, o clinker sozinho, ao entrar em contato com a água, ele já inicia a reação. Isso é um problema, pois precisamos de tempo para moldar o nosso concreto. Foi necessário a inserção de uma outra matéria-prima para controlar essa velocidade de reação. Acredita-se que um dos primeiros povos a utilizar essa mistura foram os franceses. Adicionaram aí um teor de 5% de gipsita. Gipsita, que é basicamente o nosso gesso, certo? Adicionaram ao cimento Portland, o que deu mais tempo entre o início da hidratação e o início da pega. Entendendo agora que 95% do cimento é clinker e 5% é gipsita, podemos partir para as adições. Mas, professor, isso é cimento? Sim, isso é o cimento. No entanto, esse é um produto caro, com um valor agregado muito alto. Então, foi proposto, há vários anos atrás, colocar adições compatíveis, claro, com a mistura, mas que trouxesse economia para a nossa obra. Nesse contexto foram propostos diversos tipos de adições. Hoje utilizamos basicamente 3 em diferentes teores. Bom, o início da composição das adições foi buscando um fator econômico, mas logo em seguida, com a questão ambiental entrando em cena e a gente tendo problemas ambientais mais graves e severos, também se tornou um fator muito importante, visto que o clinker, propriamente dito, libera em torno de 800 kg de CO2 por tonelada de produção. Isso é um valor extremamente alto. Com a utilização de adições, podemos reduzir a utilização do clinker, logo melhorando o fator econômico e também a questão ambiental. Além disso, algumas adições aí promovem melhorias, talvez em alguns casos até significativas no nosso concreto. Bom, a nomenclatura do nosso concreto, do nosso cimento, melhor dizendo, é CP2E32. O que isso significa, professor? Basicamente, CP é a sigla de cimento Portland, 2 é o tipo de cimento, a gente tem tipo 1, 2, 3, 4 e 5, todos em números romanos. Em seguida, a gente tem a classe de adição, nesse caso aqui é o CP2E, então é o cimento tipo 2, que a gente chama de composto, com adição de escória, certo? E por fim, aqui a classe de resistência. No Brasil a gente trabalha com 25, 32 e 40 MPa. Partindo disso, então, podemos analisar aí a questão das adições. Temos aí então o filler, que é a moagem da rocha calcária propriamente crua, certo? A escória de alto forno, que vem da indústria siderúrgica, então é um material reutilizado, seria descartado, ótimo fator ambiental. E a pozolana, certo? É um material, pode ser natural, cinza vulcânica, pode ser pozolanas, por exemplo, provindas da casca de arroz, diversas outras maneiras de a gente encontrar pozolanas, certo? Bom, a escória de alto forno, como eu mencionei, ela provém da indústria siderúrgica, certo? Ela é um material que seria descartado e então a indústria cimenteira reutiliza aí para melhorar os atributos econômicos e ambientais, além de algumas outras características que vamos ver em seguida. Analisando aqui a escória de alto forno, a gente percebe
que ela tem um baixo calor de hidratação, o que a torna muito utilizada para obras que contêm grandes volumes de concreto. Por quê? Em obras que têm grandes volumes de concreto, elementos muito robustos, a gente tem uma diferença de temperatura um pouco mais elevada entre o centro da peça e a parte exterior. Isso gera um gradiente de temperatura que oferece diferença de tensões e isso causa fissuras internas comprometendo a nossa peça. Logo, a utilização de escória para esse sentido é uma boa opção. Bom, mas o porquê que ela oferece um calor de hidratação um pouco mais baixo, mais brando? Porque a reação da escória é um pouco mais lenta. Então, normalmente, como a reação é mais lenta, o cimento que tem a opção de escória tem aí resistências menos elevadas nos primeiros dias. Em contrapartida, essa baixa resistência nas primeiras idades, a escória oferece ao longo do tempo, em idades mais avançadas, resistência um pouco mais elevadas. Como a reação ela é um pouco mais lenta, ela forma produtos um tanto mais organizados. Logo, a gente tem menos poros e a resistência se eleva. Atrelado a isso, então, a gente tem maior durabilidade, consequentemente. Menos poros, menos caminhos para os agentes agressivos se infiltrarem na nossa peça e danificarem a nossa armadura. Um cuidado que muitos engenheiros não tomam, talvez nem tenham o conhecimento, é o cuidado com a retração para elementos que contenham adições de escória de alto forno. A escória de alto forno fornece poros menores do que o habitual no cimento Portland. O que isso interfere? Como ela fornece poros menores, a gente chama de microporos a nível molecular, né? Ela é mais suscetível à retração. Logo, não é indicada para superfícies mais alongadas com espessura menor, certo? Então, em seguida, a gente tem a questão das pozolanas, como eu mencionei. As pozolanas, ela tem um fator interessante. Não vamos entrar em detalhes, mas vocês precisam saber que existe um vilão no nosso clinker que chama cal livre. A cal livre forma em diferentes teores conforme a rocha calcárica e a posição da extração. O que isso influencia? Essa cal livre ela é uma vilã porque ela é uma molécula um pouco mais robusta e após o contato com a água, depois de algumas idades, ela se dissolve deixando vazios e isso causa baixa resistência e baixa durabilidade. Mas a pozolana faz uma coisa incrível. A pozolana ela reage com essa cal livre que a gente tem, que é um problema no nosso sistema. Nessa reação ela forma mais CSH. CSH é o que dá resistência realmente ao nosso concreto. Então, se ela troca e faz uma reação com a cal livre, que é um problema, né, e transforma isso em um elemento importante para a resistência, ela nos oferece maior vantagem. Logo, com essa mudança de cal livre para CSH, a gente tem uma porosidade muito reduzida. Então, para a durabilidade, é um elemento fantástico. Nesse sentido, cimentos que contenham pozolanas são indicados para obras que estão expostos a ambientes mais agressivos, como maresias, esgotos, né, que estão ali suscetíveis a contatos com sulfatos. Então, nesse sentido, pozolanas são muito bem-vindas. Filler calcário. O filler calcário é mais indicado para obras intermediárias. Ele reduz o consumo de água e isso nos leva à economia de materiais. O consumo de água no concreto é um conteúdo delicado. A quantidade de água necessária para a reação química do cimento é baixíssima em relação à quantidade de água que a gente necessita para que seja trabalhável com esse nosso modelo, certo? Então, a água restante que não entra em reação com o cimento, ela evapora, deixando poros e deixando a estrutura mais frágil, menos durável e menos resistente. Logo, os fillers, por terem uma dimensão bem menor que a do cimento, eles possuem uma distribuição granulométrica muito vantajosa, fazendo assim reduzir drasticamente o consumo de água.
Com isso a gente tem ganhos na resistência, tem ganhos na durabilidade e tem uma redução alta nos custos. Bom, tratando agora dos tipos de cimento, a gente tem aí o CP1, CP2, CP3, 4 e 5. O CP1, tá, ele é formado basicamente por clinker, com uma adição aí de 0 a 5% entre filler, pozolana e escória. Esse cimento é um cimento de alto custo, porque a gente tem um teor de clinker muito elevado. Então, ele só é utilizado para casos especiais em que é pedido para a fábrica a produção desse cimento. CP1S segue na mesma linha, com uma adição aí de filler, melhorando um pouco a questão ambiental e de custo, algumas propriedades, mas ainda é um cimento caro, não comercializado. A gente pode encontrar em lugares específicos, mas não é comum de se encontrar e de se utilizar esse tipo de cimento. O cimento do tipo 2 é o mais utilizado. A gente tem 3 classes para esse cimento. Cimento composto tipo 2 com escória, com pozolana e com filler. O cimento tipo 2E é o cimento que contém escória. Podemos analisar aqui que a escória varia entre 6% e 34%, o clinker de 51% e 94%. Com essa redução do clinker aí a 50% do volume, a gente tem um ganho econômico e ambiental muito grande. O filler entra nisso como um majorador de ganhos ambientais e um redutor de custos, logicamente. Logo, o CP2E ele é indicado para obras em que a gente tem volumes, peças mais robustas e que tem que ter cuidado com calor de hidratação. Mas precisamos já de antemão esperar desse cimento uma reação mais lenta, resistências menos elevadas nos primeiros dias. CP2E, cimento pozolânico, composto de pozolana. A pozolana varia entre 6% e 14%, a gente tem uma elevação aí no clinker, mas ainda continua um cimento interessante e viável, mais indicado para obras que vão sofrer ataques químicos. O CP2F, formado por filler entre 11% e 25%, é um cimento intermediário, em que você não precisa de muito cuidado com calor de hidratação e também não precisa muito cuidado com agentes agressivos. Esse cimento é mais econômico e ecologicamente mais viável. O cimento do tipo 2 é o mais utilizado. A gente tem 3 classes para esse cimento. Cimento composto tipo 2 com escória, com pozolana e com filler. A gente trata aqui em torno de 35% a 75% de escória, clinker de 25% a 65%. Essa redução de clinker oferece uma redução de custo significativo. No entanto, esse cimento é extremamente lento, lembrando que a escória tem uma reação mais lenta em relação ao clinker. Esse cimento é ideal para peças robustas, barragens, obras de infraestrutura, mas, relembrando, é um cimento de reação lenta. Se você precisa de velocidade, de forma rápida, esse não é o caso. O CP4, por sua vez, ele é composto por pozolana, um nível maior de pozolanas. Esse cimento precisa de um clinker um pouco especial, que tenha um teor de cal livre um pouco mais elevado. E isso o torna extremamente resistente a sulfatos e agentes agressivos. Nesse caso, se você tem uma obra exposta à maresia, próxima ao mar, de extrema agressividade, você pode utilizar um cimento tipo 4, que será extremamente durável nessa situação. Por fim, o cimento tipo 5, que é um cimento com praticamente só clinker, uma adição aí de 0 a 10% de filler. Percebam que ele é muito similar ao CP1S. No entanto, esse cimento está extremamente presente na nossa realidade. A gente também o conhece como CP-ARI, alta resistência inicial. A diferença desse cimento para o cimento do tipo 1, que também tem a mesma composição, é a área superficial do grão de cimento. O clinker é extremamente moído nesse caso, aumentando exponencialmente a área superficial volumétrica do grão.
Isso torna a reação extremamente rápida. Em torno de 3 a 7 dias você já alcança resistências de projeto. Claro, precisamos saber que esse tipo de cimento libera um calor de hidratação altíssimo. Peças robustas seria inviável a construção com esse tipo. Então, esse tipo de cimento é o mais indicado para quando você precisa acelerar sua obra, precisa passar as formas um pouco mais rápido para o segundo pavimento, ou talvez tenha um pouco de velocidade, precisa utilizar aquela laje, aquela coluna, né, com poucos dias, então essa seria a solução. Bom, passamos então todas as adições, como cada uma age no sistema, os tipos de cimento. A ideia do vídeo era essa, que vocês tivessem o conhecimento de cada adição e não ficassem presos aos tipos de cimento. Agora vocês têm o conhecimento do que cada adição influencia no cimento e podem utilizar a melhor opção para a sua obra. Se você gostou do conteúdo, achou o conteúdo bacana, dá um like, ajuda muito o canal, se inscreve, ativa o sininho, vai vir muito mais vídeo interessante por aí. Aproveita e segue a Omnus Engenharia lá no Instagram, a gente tem diversos cursos, a gente oferece diversos conteúdos para engenheiros, estudantes e proprietários. Um abração e a gente se vê na próxima. Até mais!